Dando continuidade ao vídeo anterior, nós estávamos vendo os diferentes tipos e subgrupos de erupção passiva alterada, onde nós temos o tipo de erupção passiva alterada tipo 1, quando a junção mucogengival está numa posição mais apical, ou seja, quando o indivíduo tem uma faixa larga de mucosa ceratinizada, certo? E o tipo 2, quando o indivíduo tem uma faixa estreita de mucosa ceratinizada. No caso do subgrupo, nós temos o subgrupo A, que é quando o indivíduo tem a crista óssea numa distância normal em relação à junção amelo-sementária. E o subgrupo B, quando o indivíduo tem a crista óssea sobre a junção amelo-sementária. Então, baseado nessas figuras, nós podemos já deduzir qual procedimento cirúrgico estaria mais indicado para cada situação. Em situações onde nós tivermos uma faixa estreita de mucosa ceratinizada, como o caso da figura B e da figura D, nós não podemos eliminar esse tecido, não podemos fazer a ressecção desse tecido, porque nós podemos deixar o indivíduo sem uma faixa adequada de mucosa ceratinizada e acabar causando um problema mucogengival ao paciente. Então, nessas situações da figura B e da figura D, nós vamos ter que fazer um retalho posicionado apicalmente, para que nós consigamos preservar essa largura de mucosa ceratinizada, deslocando-a para uma posição mais apical. Nas situações da figura A e da figura C, onde nós não temos a preocupação com relação à largura de mucosa ceratinizada, nós podemos fazer um retalho total e não temos a necessidade de posicioná-lo apicalmente. Nós vamos inclusive fazer uma incisão em bisel externo, onde parte desse tecido gengival vai ser excisado ou removido, que ainda assim o paciente terá uma faixa larga de mucosa ceratinizada remanescente. O que vai diferenciar a condição A da condição C é que na condição A eu não terei a necessidade de realizar a osteotomia. Na condição C, eu terei a necessidade de realizar a osteotomia. Ok? Isso são situações hipotéticas, situações teóricas com as quais nós podemos nos deparar. Mas geralmente nos dentes anterosuperiores, que são os dentes mais afetados pela condição de erupção passiva alterada, talvez não os dentes mais afetados, mas os dentes que do ponto de vista estética estão mais sujeitos a ter algum inconveniente com o processo de erupção passiva alterada. Então, geralmente nós temos na região dos incisivos superiores uma faixa adequada, às vezes uma faixa larga de mucosa ceratinizada. Então, a preocupação com relação à preservação de mucosa ceratinizada não é um problema nessa região na grande maioria das vezes. Então, nós podemos fazer a cirurgia a retalho com bisel invertido ou bisel interno, removendo parte desse tecido, que ainda assim nós teremos uma faixa adequada de mucosa ceratinizada. O que nós temos que estar atentos é que, em algumas situações, nós teremos a necessidade de realizar a osteotomia, como é o caso das figuras C e D, e em outros casos, nós não teremos a necessidade de realizar a osteotomia, como é o caso das figuras A e B. Isso pode ser visto de antemão, previamente à cirurgia. De uma maneira geral, nós só vamos conseguir ter certeza quanto à necessidade ou não de osteotomia no momento em que o retalho for rebatido. Alguns autores preconizam, por exemplo, a anestesia e a realização de uma sondagem procurando detectar a localização da crista óssea. Outros autores falam em se fazer uma sondagem transgengival para tentar detectar a junção amelo-sementária e a crista óssea. Mas nesse artigo mesmo, os autores colocam que é muito difícil você conseguir distinguir numa sondagem transgengival aonde está a junção amelo-sementária, aonde está a crista óssea. Muitas vezes pode se confundir, você está tocando na crista óssea com a sonda achando que é a junção amelo-sementária. Outros autores preconizam, por exemplo, a realização de exames tomográficos,
onde você conseguiria verificar a localização dessa crista óssea. Mas talvez o custo-benefício desse procedimento, o custo, bem como a exposição, a radiação, talvez não justifique, na grande maioria dos casos, a necessidade de uma tomografia pré-operatória. Então, isso aqui vai ser baseado mesmo no senso clínico do cirurgião e no procedimento durante a fase transoperatória é que você vai verificar a necessidade ou não de realizar osteotomia nesses procedimentos. O que nós não podemos fazer é acreditar que nós vamos resolver todos os casos de sorriso gengival com gengivectomia, porque se nós nos deparamos com uma situação como a figura B e a figura D, por exemplo, eu vou corro o risco de criar um problema mucogengival ao paciente. Da mesma forma, se eu penso em tratar com gengivectomia uma condição como a da figura C e da figura D, eu não vou ter sucesso a longo prazo, porque existe uma posição alterada da crista óssea que na gengivectomia não vai ser resolvida, porque a gengivectomia não te dá acesso ao tecido ósseo e é uma técnica em que não se visa trabalhar no tecido ósseo. Para você fazer a osteotomia, você precisa de um retalho. Então, na grande maioria das vezes, é mais interessante nós optarmos sempre por uma cirurgia retalho total, para que, expondo o tecido ósseo, nós tenhamos condições de avaliar melhor quanto à necessidade ou não de realizar a osteotomia. Veja, por exemplo, essa situação clínica. Nós verificamos que é um paciente jovem, uma situação em que nós temos falsas bolsas nesses incisivos, bolsas de 5 milímetros, mas nós percebemos que essas bolsas são devido a uma condição de erupção incompleta. Não houve ainda uma erupção passiva completa nessa região. Então, essa é uma das poucas situações em que você pode resolver com uma técnica de gengivectomia. Tá? Então, por meio da técnica de gengivectomia, nós removemos esse tecido que está em excesso, essas falsas bolsas, e nós conseguimos criar uma condição clínica mais favorável do que aquela que nós tínhamos inicialmente. Tá? Mas na maioria das vezes, a melhor opção que nós temos é a cirurgia retalho. Então, observe essa paciente com uma condição de sorriso gengival. Nós podemos perceber, inclusive, pela anatomia dos dentes, que os dentes são praticamente quadrados. O tamanho cérvico-incisal é praticamente igual ao tamanho mesiodistal. Observamos que não há nenhum desgaste resultante, por exemplo, de bruxismo ou qualquer outra atividade parafuncional. Veja a faixa larga de mucosa ceratinizada que nós temos nessa região. Então, a única preocupação que eu tenho aqui é realizar um procedimento em que eu consiga expor o tecido ósseo e verificar ou não a necessidade de osteotomia nessa situação. Tá? Poderia fazer a gengivectomia? Não, a gengivectomia não vai resolver esse caso, porque se você fizer a sondagem transgengival após a anestesia, você vai perceber que o sulco gengival é bastante raso, em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetro. Então, isso nos dá uma ideia de que nós estamos frente a um processo de erupção passiva alterada. Então, a técnica mais adequada é se realizar um retalho total, empregando uma incisão em bisel interno, rebater esse retalho, fazer o debridamento, a remoção desse tecido excisado e verificar a necessidade ou não de se realizar a osteotomia. Observe aqui uma foto clínica pré-operatória com a paciente em uma condição de sorriso, então você vê que há uma exposição excessiva de tecido gengival e o tônus labial do paciente é normal, não é uma condição de hiperatividade dessa musculatura perioral, também não é uma condição esquelética, então é uma condição de erupção passiva alterada. Se nós medirmos aqui a largura e o comprimento dos dentes, nós vamos verificar que o comprimento dos dentes está mais curto do que deveria estar em relação à largura mesiodistal desses elementos dentários. Então aqui nós fizemos uma incisão em bisel invertido. Tá? Qual o posicionamento dessa incisão? Essa incisão deve ser feita de forma que você tenha no local da incisão a altura da coroa clínica que você deseja
no processo final de cicatrização. Tá? Então, se você tem coroas mais curtas, você vai fazer um bisel mais largo, uma incisão mais afastada do sulco. Se você tem coroas não tão curtas, você vai fazer uma incisão menos afastada do sulco gengival. Isso vai depender do senso clínico do operador. Então, aqui mostrando o desenho das incisões. As incisões foram realizadas, o tecido gengival foi removido. Esse é o momento em que nós podemos fazer uma avaliação se o comprimento da coroa dos dentes está de maneira adequada. Nada impede que, se não estiver adequado, nós possamos fazer uma nova incisão. Feita essa incisão, nós vamos fazer uma incisão intrasulcular e fazemos o rebatimento do retalho total. Aqui nós vemos o retalho rebatido e o tecido ósseo exposto. Nesse momento, nós conseguimos começar a verificar, localizar a junção amelocementária e a sua relação com a crista óssea. Observe que, se nós colocarmos uma sonda milimetrada, nós teremos uma distância inferior a 2,5 ou 3 milímetros, o que denota uma condição de erupção passiva alterada. Seria aquela situação onde nós temos a crista óssea numa posição mais próxima da junção amelocementária do que o desejado. Então, após realizarmos a raspagem, a limpeza da região, nós verificamos que há necessidade de intervenção no tecido ósseo, o que geralmente é feito por meio de cinzéis. Então, a remoção do tecido ósseo utilizando-se cinzéis, porque nós não temos um tecido ósseo espesso e a necessidade é de remover uma pequena quantidade de tecido ósseo em altura. Então, aqui nós estamos vendo antes da osteotomia e aqui a osteotomia já realizada. Quanto de tecido ósseo deve ser removido? Nós devemos remover o suficiente para que nós tenhamos a distância da junção amelocementária até a crista óssea de no máximo 3 milímetros. Na dúvida, sempre remova menos. É interessante não chegar bem aos 3 milímetros, porque uma discreta remodelação desse tecido ósseo pode ocorrer na fase de reparação. Então, nós geralmente acreditamos que deva ser removido, deve ser feita uma osteotomia de modo a deixar um resultado em torno de 2,5 milímetros da crista óssea à junção amelocementária. E essa remoção de tecido ósseo vai criar uma arquitetura do tecido ósseo adequada, de forma que a crista óssea do canino fica normalmente na mesma altura da crista óssea do incisivo central. A crista óssea dos dois incisivos centrais ficam na mesma altura, e a crista óssea dos incisivos laterais fica mais coronal do que dos incisivos centrais do que do canino. Feita essa correção, como nós estamos vendo na figura abaixo, nós procedemos à sutura do retalho com suturas simples interrompidas ou sutura suspensória, de acordo com a preferência do operador. Aqui nós estamos vendo o pós-operatório de 30 dias dessa paciente. E aqui a comparação entre o aspecto inicial e o aspecto final. Então, isso mostra que a condição de sorriso gengival que ela apresentava era devido a um processo de erupção passiva alterada, que foi resolvido por meio de uma cirurgia retalho com bisel invertido e osteotomia. Veja que anteriormente nós tínhamos uma proporção desfavorável do comprimento e da largura dos dentes, e agora nós temos uma condição mais favorável. Nessa outra situação, nós temos também uma ampla faixa de mucosa ceratinizada, um sulco gengival raso, o que nos indica que uma gengivectomia não iria resolver o problema. Então, nós também utilizaremos uma cirurgia retalho com bisel invertido, um retalho total, debridamento, limpeza e avaliação da necessidade ou não de se realizar uma osteotomia. A incisão foi feita em bisel invertido, esse tecido vai ser removido, ok? E em seguida fazemos o rebatimento do retalho para verificarmos se existe
ou não a necessidade de intervenção no tecido ósseo. Então aqui nós podemos ver que também existe a necessidade de uma discreta osteotomia em alguns elementos dentários. Pode acontecer de alguns dentes não necessitarem de osteotomia e outros dentes sim. Depois de feita a osteotomia, foi feita a sutura interrompida da papila vestibular com a papila palatina. E aqui nós temos o aspecto com 15 dias de cirurgia. Aqui está um pouquinho fora de foco, né? Mas é um período um pouquinho mais longo, em torno de 30 dias depois da cirurgia. Tá? Então, para a gente concluir, o que é importante? Você avaliar situações onde você tenha um excesso vertical de maxila, ou seja, uma condição esquelética, está contraindicada a cirurgia periodontal. Uma situação onde você tiver uma hipertonicidade da musculatura do lábio superior, está contraindicada. Só está indicada se você estiver frente a excessos de tecido gengival, ou seja, falsas bolsas, ou uma condição de erupção passiva alterada. A técnica mais utilizada, cirurgia retalho total, com incisão em bisel interno, né, ou invertido, que é a mesma coisa, rebatimento do retalho, debridamento, limpeza da região e avaliação da necessidade ou não de osteotomia. E na grande maioria das vezes fazemos a osteotomia até que nós tenhamos uma distância de 2,5 milímetros da crista óssea à junção amelo-cementária, empregando para isso instrumentos manuais, cinzéis, microcinzéis de Oxinbi. E a sutura é feita por meio de sutura simples ou sutura suspensória, a critério do operador.